Olá, amantes da mediação e arbitragem. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Muito frio por aí? Época boa essa, né? Friozinho gostoso. Eu adoro. A audiência de hoje é uma homologação de um acordo solicitado pelas próprias partes. Ou seja, não existe litígio, né? Foi uma arbitragem para homologar o acordo que as próprias partes fizeram. As próprias partes entabularam esse acordo. Entraram em contato com a Câmara aqui, com a nossa instituição, e solicitaram a homologação desse acordo, ou seja, é totalmente amigável, não teve litígio. Mas nós colocamos também no compromisso arbitral que se houvesse litígio, porque é aquele negócio, né? Pode iniciar sem litígio, mas no meio do caminho acontecer um litígio. E se nós colocamos no compromisso arbitral que, se acontecesse o litígio, seria resolvido por arbitragem, pelo procedimento arbitral conduzido aqui pela nossa instituição, claro. Como vocês vão ver no vídeo daqui a pouquinho, foi uma arbitragem tranquila, rápida. A sessão arbitral levou cerca de 40, 45 minutos. Foi rápido por quê? Porque não havia litígio, as partes já estavam acordadas. A arbitragem composta por 3 partes, todas elas pessoas jurídicas, empresas. A empresa A contratou o serviço de 2 outras empresas, né, na verdade, um casal, que prestou o serviço para essa empresa A, a empresa B e C desse casal prestou serviço para essa empresa A de 2021 até 2026 agora. Vocês vão ver aí no vídeo. Como essas prestações de serviços foram encerradas agora em julho de 2026 e existem valores a serem pagos, né, para essas 2 prestadoras de serviço, para essas 2 empresas, resolveram fazer isso por esse modo, que é super seguro, rápido e relativamente barato, em termos de custas e honorários arbitrais. Então, pessoal, é isso aí. Vamos para o vídeo agora, né? Qualquer dúvida, né, que vocês tenham aí, por favor, coloque aqui embaixo nos comentários. E como sempre, sabe que eu sou chatinho, né? Mas não tem outro jeito, eu preciso contar com vocês. São as nossas agora 5 coisinhas sagradas, né? Quais são elas? Like no vídeo, inscrição no canal, comentar, compartilhar e sininho, tá bom? É rapidinho, aqui embaixo, não custa nada, é grátis e não machuca o seu dedo, o mais importante. Então vamos para o vídeo, mas antes, roda a vinheta, editor. Ok, certo, gravando agora, com a autorização aqui das partes presentes, né? Deixa eu só dar uma lida aqui, ver quem é presente aqui, tem que colocar o óculos, porque senão já viu, né? Então, a gente está com a empresa e consultoria limitada, né? Com a... Certo? E com o Marcos, deixa eu ver o nome todo aqui do Marcos. Só um minuto. Certo? Isso. Certo. Hoje eles estão, né, representados pelo doutor advogado, e a empresa está representado pelo doutor como preposto. Eu só ia indagar porque nós vamos fazer procedimentos distintos, né? Relativo ao que você falou da empresa, essa empresa que você citou, salvo engano, é a empresa da... Só para confirmar isso. Se eu não me engano, é o próprio nome dele, só que com CNPJ, correto? Confere? Sim, confere. Ok, era só para confirmar isso.
as empresas. Então, deixa eu citar, então, os CNPJs, que é melhor, né? Para ficar Eu acho. registrado. Não é isso? Mas elas são só para os dois procedimentos? Sim, podemos fazer. Eles estão juntos, né? Estão um do lado do outro. Também, eu acho que por mim, tudo bem. pode ser? Todo mundo concorda? Ok? Então, CNPJ certo? Agora deixa eu citar aqui o da empresa da... Correto. Correto? Certinho? Então, tá. Né? Então, nós vamos fazer esse acordo aqui, né? Estamos hoje aqui em essa audiência arbitral, né? Esse procedimento arbitral vocês solicitaram, através aqui da nossa Câmara, né? Eu vou ser o árbitro de vocês, né? Vou funcionar como árbitro de vocês, para poder homologar esse acordo. Até onde eu sei, vocês vão me confirmar, né? Está tudo amigavelmente aqui, né? A gente não tem, pelo menos até por enquanto, né? Tomara que não tenha litígio, está tudo amigável, tanto que eu vou fazer uma homologação de acordo, né? Vai ser uma arbitragem homologatória. Eu já encaminhei para vocês 2 documentos, né? Que eu acho que todo mundo olhou já, os advogados principalmente, né? E as partes também. Né? O primeiro documento a gente chama de convenção de arbitragem, que é o compromisso arbitral. Para a gente fazer essa sessão arbitral, para eu, como árbitro de vocês, ter poder, né, para homologar esse acordo, eu preciso que as partes vejam primeiro esse compromisso arbitral, né, como vocês já fizeram, né, leem direitinho, né, e estejam de acordo com esse documento, né? Esse compromisso arbitral, né, o que ele leva ali? Como vocês viram, né, qualifica todo mundo, né, direitinho, e fala quais vão ser as regras desse procedimento arbitral, né? Então, vocês já viram aí, tem a letra A, que fala do processo de arbitragem, se declarar no Brasil, online, ok? A letra B, que as partes convencionam que essa arbitragem, que essa homologação desse acordo, né, vai ser pelas normas do direito, né, a gente vai, no caso, seguir aqui o Código de Processo Civil e o Código Civil, ou seja, tudo dentro da lei, direitinho, certo? A letra C fala da formalização, ou seja, que o primeiro solicitante vai dar ao segundo solicitante. O primeiro solicitante, certo? A Fernandes, né, e a sua empresa também, certo? Que vai dar ao segundo solicitante quitação. Ou seja, depois que a gente fizer aqui, homologar esse dia de acordo, todo mundo assinar, entendeu? Não se pode reclamar isso em outra instância, ou seja, até mesmo na parte pública, justiça pública, certo? A arbitragem faz coisa julgada. O título executivo judicial, tá? No seu procedimento arbitral, uma outra segunda instância, certo? Então, você não tem como, por exemplo, eu homologuei aqui, mas depois eu pensei bem, não gostei, eu quero subir, recorrer. Não, isso não existe aqui, arbitragem, tá? Por isso que ela é a consenso das partes, certo? A gente só faz a arbitragem quando as partes solicitam, quando as partes querem, né? Ninguém tem que estar aqui obrigado. Todo mundo está aqui por livre e espontânea vontade. Ok? Então, espero que esse seja o caso de todos aqui. Tá bom? Perfeito. A sentença arbitral, né, nela sim que vão valores, data, para se pagar, conta bancária, se for o caso. Né? A sentença nossa arbitral, ela tem o mesmo peso, isso está na nossa lei, entendeu? Tem o mesmo peso de uma sentença do Poder Judiciário.
certo? É como se eu fosse juiz de vocês aqui hoje. Tá? A própria lei fala, o árbitro é juiz de fato de direito, está no artigo 18 da nossa lei, que é a Lei 9.307 de 1996. Tá bom? Então, como vocês mesmos pretendem, não quiseram, eu vou ser os árbitros de vocês e eu vou ter força para sentenciar, para prolatar essa sentença arbitral. Né? Então, na sentença arbitral dentro da lei, a gente tem o primeiro item dela aí, o primeiro ato, que é o relatório, certo? O que ele fala? O relatório fala, né? Ele fala as partes, o nome das partes, né? Como está aí, né? Cada parte, nesse caso, eu fiz separado, né? Que, na verdade, a gente está fazendo 2 procedimentos aqui. Então, eu fiz uma sentença para a empresa e outra sentença para o... Então, a gente vai ter 2 sentenças, né, com os termos, né, valores que cada parte combinou, e cada parte acertou. E as razões, né, por que as partes solicitaram essa homologação desse acordo. Na verdade, isso é o quê? Referente à extinção definitiva do contrato de prestação de serviço. Aí fala aqui, o presente instrumento tem por objetivo, 1, formalizar o distrato e o encerramento definitivo da relação civil de prestação de serviço de 28 de julho de 26, né? Até, não, em 1º de março de 21 até 28 de julho de 26. Esse foi o período do contrato. Termina, então, no dia 28, terminou já, na verdade. Né? Compor, mediante concessões recíprocas, todas as pretensões patrimoniais controvertidas, certo? Decorrente dos fatos ocorridos entre 1º de março de 21 a 28 de julho de 26, ou seja, durante o tempo que o contrato vigorou. Né? Disciplinar o pagamento do valor transacional, o valor transacional, ou seja, o valor acordado entre as partes, certo? Submeter essa transação à homologação e às controvérsias, se caso existir, né, arbitráveis, né, relacionada a esse instrumento, o quê? Arbitragem pós-contratual. Ou seja, a gente está fazendo arbitragem aqui depois que o contrato acabou, certo? Então, nesse caso, a gente não tem partes mais fracas, né? Porque quando o contrato está, por exemplo, né, vigor, sempre tem uma parte mais fraca, né, no contrato, sei o quê. Nesse caso, não, porque não existe mais o contrato, a relação contratual, certo? Ela encerrou no dia 28 de julho, então a gente não tem, não se fala aqui a parte mais fraca, mais vulnerável. Em contrapartida ao distrato, né, eu estou lendo agora a número 2 aí, tá? As concessões recíprocas e a composição definitiva das pretensões discriminadas neste instrumento pagará o valor total bruto de R$200 mil. Estou falando no caso as transigentes prestadoras, que é assume as obrigações de distrato, quitação, renúncia transacional, confidencialidade, devolução de bens e informações e submissão à convenção arbitral prevista neste termo, nesta sentença. Ok? Alguma dúvida, qualquer coisa, o doutor pode te... Você está falando aqui, eu estou acompanhando aqui. Sim. Isso também está tudo... Está tudo ok, doutor? Agora? Tudo ok. Então tá. Qualquer dúvida, você me para, tá? Né, que aí esses advogados explicam aí, tá? Então, número 3 agora. Da forma e do calendário de pagamento. Aqui vai falar como é que a empresa vai efetuar este pagamento. O valor total será pago em 16 parcelas mensais e sucessivas de R$ 12.500 cada uma.
vencendo a primeira em 14 de agosto desse ano, todo dia 14 dos meses subsequentes, conforme o calendário abaixo. Então, é todo dia 14. Então, sabe, a primeira é 14 do 8, 12.500, segunda 14 do 9, certo? E assim sucessivamente até a última 14 do 11 de 27. Todas no valor de 12.500. Aqui fala também, se tiver alguma coisa de, sabe, tributos depois, aí fica, sabe, a critério de cada parte aí, né? Cada um que tenha, sabe, a obrigação de recolher isso junto ao fisco, né? Do inadimplimento. Se a empresa, por um acaso, inadimplir uma ou várias parcelas, né? Fala aqui no 6.1, o atraso no pagamento de qualquer parcela superado o prazo de tolerância de 5 dias corridos, acarretará sobre a parcela vencida a multa de 20%. Permanecem vigentes pelo prazo de 6 meses as obrigações de confidencialidade relativa às informações técnicas, comerciais, estratégias financeiras, operacionais, cadastrais e pessoais. Todos nós aqui hoje também temos o dever de sigilo de tudo isso que eu estou lendo aqui, dos 2 documentos aqui, né, e dos outros também documentos também que foram acrescidos, né? Então, todos nós aqui temos o dever de sigilo, tá? A presente sentença arbitral assinada pelas partes constitui título executivo judicial quanto às obrigações líquidas e exigíveis nela prevista. Então, para você ter uma sentença definitiva no Poder Judiciário, seria levar aí, no mínimo, aí, pela minha experiência aqui, uns 3, 4 anos. Tá? E aqui você já vai sair com uma, sabe, sentença arbitral que faz coisa julgada, não tem mais recurso. Ok? Essa é uma das grandes vantagens da arbitragem, do procedimento arbitral. Né? Tudo isso que eu falei até agora, a gente chama de relatório, né? Depois vem o segundo item, que é o fundamento, tá? A gente está fazendo, sabe, isso aqui, como eu já falei, lá em cima pelas normas do direito brasileiro, ok? Sendo mister, observar que a lei de arbitragem, no seu artigo 31, né, preconiza que a sentença arbitral produz entre as partes e seus sucessores os mesmos efeitos da sentença proferida pelos órgãos do Poder Judiciário, foi o que eu falei. Igual, é equivalente, tá? E sendo condenatório constitui título executivo judicial, como está num Código de Processo Civil. Ok? Bom, e pelo exposto aqui, que é o último item aqui da sentença, que é o dispositivo, pelo exposto, o que é que eu faço? Eu, como árbitro, vou homologar esse acordo que vocês mesmos fizeram, tá bom? Então, como a gente falou lá, a empresa vai pagar R$200 mil, né, em 16 parcelas, conforme supracitado, ou seja, conforme aquela, né, tabela que a gente leu lá no relatório. Então, essa foi a sentença. Então, vamos lá, só para complementar aqui. Né, brasileiro, empresário inscrito no CPF sob titular do empresário individual de nome Então, tá. Então, o resto lá não muda, tá? Agora, vamos ver a parte da sentença. Vamos direto para a parte do pagamento, que é o item 2 aí, das concessões recíprocas e do valor transacional. Então, o valor é de R$280 mil, certo? Que será pago em parcelas no valor de 17.500, né? São 16 parcelas. A primeira, 14 de 8 de 2026, a segunda, 14 de 9 de 26, e assim por diante, até a 16ª, 12 de 11 de 2027.
a gente vai seguir igual a sentença da Luciana. Eu vou só fazer um pedido para todos. A gente está um pouco em cima do prazo do pagamento da primeira parcela já. Então, o doutor Roberto, que é o árbitro, que é o juiz arbitral, ele vai enviar para a gente com esses documentos, compromisso arbitral e a sentença. Eu ia pedir que todo mundo tentasse assinar, devolver, entregar ainda hoje, que é para possibilitar a empresa já encaminhar isso formalizado para o financeiro e a gente não tem problema nesse primeiro. Vá para 14, que a gente já está no dia 10. São poucos dias. Então, é só pedir essa colaboração de todos, a agilidade para assinar os documentos e devolver assinados. Alguma dúvida? Perfeito. Alguma dúvida? Não? Não. Ok? Esse vídeo vai ficar aqui também na Câmara, arquivado. Se precisar, é só pedir que a gente encaminhe, tá? Sem nenhum problema. Precisando, solicita que a Câmara envie. Tá bom? Deixa eu parar a gravação aqui.